Bom, primeiramente, boa noite aí a todos. Eu não me apresentei ainda, então para quem não me conhece, sou Victor Koyama, sou um dos conselheiros aqui da associação. Represento aí a parte financeira, então trabalho aqui no mercado financeiro já tem 10 anos, né? Então sou engenheiro politécnico, engenharia mecatrônica, 2007. Desde que eu saí da Poli, eu venho atuando no mercado financeiro. Atualmente eu estou em gestão de recursos lá na Porto Seguro Investimentos. A gente faz uma gestão atualmente de 6 bilhões de reais under management em vários dos ativos, né, da Porto Seguro Investimentos, da corporação inteira da Porto Seguro. E também na parte de ações, né, que é a parte que eu atuo, né, na gestão e análise de empresas, a gente tem hoje 250 milhões. Então, fora a Porto Seguro Investimentos, eu também sou um empresário, assim como muitos de vocês. A Value Finance é uma empresa de educação financeira. Eu já venho dando aula há 5 anos, né, então eu dou aula de finanças, dou aula de investimentos, né, então eu estou com um curso completo de investimentos rodando já, enfim, quem quiser saber mais depois a gente pode conversar. E hoje falar um pouco, então, eu tentei trazer um pouco, né, formalizando esse curso, essa apresentação, eu tentei me aproximar um pouco do que eu faço no dia a dia. Então, meu dia a dia é muito relacionado às empresas de capital aberto. O que essas empresas fazem, como é que elas estão fazendo, e eu acho que pode servir como inspiração para outras pequenas empresas, como é que elas estão enxergando essa crise. Né? E como essas empresas de capital aberto, elas transmitem esses dados a cada trimestre, fica muito fácil da gente verificar qual que é a cabeça dessa gestão, o que essas pessoas estão fazendo. Então eu tentei trazer um pouco aqui. Então, na formalização desse material, foi interessante, que eu fiquei sabendo sobre a apresentação do professor José Carlos, então estava muito em sync com o que eu estava montando. A ideia então aqui vai ser mostrar um lado prático, um lado do que as empresas estão realmente fazendo. O que eu fiz primeiro então? Eu basicamente falei, o que as empresas estão fazendo com o seu caixa? O que a empresa faz com o seu caixa? Basicamente são os investimentos, logicamente para pagar suas despesas, para rodar seu dia a dia, e o investimento que você tem no dia a dia, o investimento que você vai ter com os seus novos projetos. Tem um indicador que a gente no mercado financeiro gosta muito de acompanhar, que é CAPEX, né? Capital Expenditure, ou investimentos, que a gente pode segregar em duas parcelas, né? O que seria o investimento de manutenção da sua operação, e também a CAPEX de expansão. Só que como a gente não consegue segregar isso de uma forma de toda a bolsa consolidada num simples gráfico aqui, a gente vai trabalhar com os dois consolidados. Tá? Então a gente vai comparar então, um pouco do CAPEX com a depreciação. Por quê? Porque no mínimo com que você vai ter que lidar é a depreciação dos seus ativos. Depreciação dos seus ativos, o seu prédio vai se deteriorando, no mínimo você vai ter que fazer o CAPEX de manutenção para ele manter numa qualidade mínima para entregar o seu produto. Então esse investimento tem que estar na conta de qualquer tipo de empresário. O que eu coloquei aqui então? É um gráfico consolidado de CAPEX de depreciação, né? Eu tirei todos os dados da Economática, foi hoje que eu tirei, então a gente já consegue pegar todos os resultados trimestrais do primeiro trimestre de 2016 em relação à depreciação dele. O que seria a base 100? A base 100 seria 100%, ou seja, CAPEX igual a depreciação. Qualquer tipo de empresa que está, principalmente de capital aberto, que está em ascensão, que está querendo crescer, ela tem que ter o quê? No mínimo 100%, certo? Ok? Minha pergunta para vocês, como é que será que é o formato desse gráfico das empresas de capital aberto? Os últimos, desde 95, porque 94, um pouco de inflação, é um pouco difícil da gente realmente ter um pouco desse dado. Né? Então eu peguei a partir de 95. Deu um trabalho para poder saber esse gráfico, mas eu quero que vocês tentem imaginar. E aí eu queria saber se alguém imaginou desse tipo. Alguém imaginaria que até 2003 a gente teria uma certa constância de 40% acima do 100% durante um certo período, logicamente com as suas oscilações, até 2003 e 2004. A partir de 2005, a gente teve gigante investimento, que fica bastante claro se a gente está em níveis inferiores de praticamente toda a série histórica. Ou seja, isso aqui é o primeiro TRI de 2016, tá? Eu coloquei então. Isso aqui é anualmente, CAPEX é o acumulado de 12 meses, depreciação é o acumulado de 12 meses, tá? Isso de todas as empresas de capital aberto com mais de R$1 milhão negociado em bolsa. Ou seja, realmente as empresas maiores que a gente está olhando aqui como amostragem, ok? Outro detalhe que vale a pena a gente verificar foi a crise de 2009, né? Dá para verificar que todo mundo cortou, então foi bastante difícil. Bancos fecharam o crédito, então ficou muito difícil da gente ter crédito. O cara corta, logicamente, os investimentos. Que eu acho que é um pouco do cenário que a gente tem hoje. Né? Eu acho que os bancos eles estão dando crédito para quem não precisa, para quem precisa está cortado, então a gente vai ter um cenário desse tipo.
Então esse é um gráfico que eu acho que vale a pena a gente ter em mente, de que hoje, por mais que a gente tenha uma sensação de uma crise bastante grande, ela é ainda acima de 100%, tá? Dessas empresas de capital aberto. Então talvez o cenário não seja, né? Talvez as pessoas imaginariam que estaria abaixo de 100, mas não, ela ainda está acima de 100. Talvez seja interessante, sim, a gente pensar em investimentos estratégicos, como o professor colocou aqui pra gente. O que eu fiz mais para vocês? Lógico, cada um de vocês atua num setor diferente. A ideia aqui é falar um pouco de setores. E aí eu segreguei, também deu mais um pouco de trabalho. Nem dá para enxergar, né? O pretinho aqui, ó, é a mediana, tá? Aliás, o dado anterior é a mediana das empresas, ok? Não foi a média, porque a gente tem dados estudos que poderia deixar muito ruim a nossa análise. Aqui é a mediana, que também está difícil, então vamos manipular, tá? Peguei alguns setores aqui, para vocês darem uma olhada, que basicamente mostram um pouco do cenário de investimento dependendo dos seus setores. A ideia não é muito sobre cada um dos setores, mas a ideia é falar um pouco de o que cada empresa está fazendo. Então eu tomei a liberdade de falar um pouco sobre cada um dos setores, dando exemplo de uma empresa em si, de cada setor. No caso aqui, o que vale a pena, tirando os papel celulose, que basicamente não é um setor que são poucos players, é um investimento muito grande, provavelmente não vai ter tanto interesse para todo mundo. Mas papel celulose, a gente claramente vê que teve uma ascensão no CAPEX nesse último trimestre por causa do cenário da exportação, né? A gente começou a ter um cenário mais benigno de celulose e a exportação ficou muito melhor, acaba beneficiando um pouco mais desse CAPEX. Outro detalhe que eu acho que é interessante a gente falar é a siderurgia, que é exatamente o primeiro que a gente vai falar agora. O que eu fiz? Só dei uma limpada, coloquei então para vocês como está a siderurgia em relação à mediana daquela série que a gente fez. Que empresa de capital aberto que você conhece que atua no setor de siderurgia? Gerdau. Perfeito. Então é exatamente esse que a gente colocou aqui. Claro. Gerdau. Por quê? Porque os Minas está quase quebrando, o CSN também, tem as brigas lá com os... Não, vou pegar uma que está um pouco mais limpa, que tem um pouco mais de governança. Gerdau. O que será que a Gerdau está fazendo com seus investimentos nesse cenário de crise? Para começar, a gente está olhando aqui, ó, que ele está abaixo de 100. Claramente ele seguiu, né, uma certa tendência, um cenário benigno de China, principalmente consumidora de minério, e um cenário bastante pressionado de estilo, acabou ficando bastante interessante esse segmento. Só que nos últimos anos a queda de consumo de minério lá na China pressionou e a quantidade de siderúrgicas produzindo lá na China é extremamente grande, o investimento é muito grande, muitas vezes você mantém rodando essa operação. O preço continuou pressionado e a gente consegue verificar aqui o CAPEX acaba sendo reduzido. CAPEX sendo reduzido, a gente tem um cenário. Esse é dado do primeiro TRI de 2016. CAPEX que ela reportou no último balanço, 485 milhões, e a depreciação foi 681. Ou seja, a adoção da Gerdau neste cenário de crise está sendo uma redução de endividamento. Inclusive, está reportado ali. Redução de dívida total bruto em 2,8 bilhões em dezembro de 2015 para março de 2016. Essa está sendo a atitude da Gerdau. Outro setor, veículos e peças. No segmento de veículos tem uma produtora de ônibus. Alguém conhece? De capital aberto? Mercedes-Benz. Brasileira? Carro. Marco Polo. Marco Polo. Perfeito. O que será que a Marco Polo está fazendo? Peguei o relatório dela. Então, eles descrevem tudo o que eles estão fazendo. Então, tem uma carta aos seus acionistas, como é uma empresa de capital aberto, tem que falar qual que é a cabeça que ela não tem em relação a esse cenário de crise. O que a Marco Polo está fazendo? Investimentos estratégicos, como o professor colocou aqui. Exportação. Os caras têm produção lá na África do Sul. Os caras têm produção na Argentina. Vale a pena acessar esses outros mercados que não estão em crise? Para pensar. Ontem eu estava num evento lá da Fiesp que tinha um dos painéis que falava sobre exportação. A Fiesp é de graça. Todos os empresários podem acessar ontem. Quem quisesse poderia estar lá e verificava como que faz. Ontem eu fiquei ouvindo uma blogueira falando sobre produtos de maquiagem, alguma coisa assim. Ela está exportando. Maquiagem. Por que Politécnico que tem na minha opinião, ó, vamos lá, engenheiro, desculpa professor, mas Politécnico, pô, vamos lá, vamos se inteirar como que funciona, vamos exportar. O dólar não está mais favorável, está mais difícil, a gente para viajar mais difícil, mas nosso produto está muito mais barato, os caras estão exportando, a Marco Polo está exportando, por que a exportação não pode ser um caminho? Outra coisa, novos modelos no mercado mexicano, cenário de crise, lucro caindo. Estão lançando novos modelos no México.
Está tudo aqui, ó. Outra coisa, corte de custo. O professor não falou sobre as duas estratégias? No mesmo texto a gente consegue verificar flexibilização da jornada de trabalho, layoff. Certo? Então são estratégias de empresa de capital aberto que a gente tem. Isso dava também, né? Se a gente for pegar o endividamento dela de um tri para o outro, a gente está falando de um ano year over year, a gente está falando de um tri para o outro. Um tri para o outro, além dessas atitudes, eles estão reduzindo o endividamento. Alimentos e bebidas. Empresa de capital aberto, bem grande no Brasil. Bebidas, Ambev, perfeito. O que a Ambev está fazendo? Uma das coisas, elas estão começando a investir muito em garrafas de vidro retornáveis. Alguém já retornou, já levou de volta? É uma sacada enorme. Eles estão investindo e colocam na primeira capa. Uma sacada enorme. Por quê? Reduz o preço. Reduz o preço. Não está em crise, você não vai consumir menos. O cara que está indo, ele quer continuar consumindo. O cara que está consumindo, muitas vezes ele venceu aquele passado, muitos são novos, a gente não sabe como que era retornável. Existia o retornável, então retornando essa estratégia de novo. Qual que é a sacada aqui? Se vocês forem ler, ele fala sobre você ter um CPV sobre hectolitro significativamente menor. CPV menor, redução de custo. Você consegue reduzir custo, aumentar o faturamento, se adaptar ao seu novo cenário. Foi um resultado ruim? Foi um resultado ruim. Mas mesmo assim, ela está parada? Não está parada. Ela foca em redução de custo também. Mercados externos. Eles estão falando sobre mercados da América Central, Caribe. Outra coisa, M&A. Para quem gosta de cerveja artesanal, se preparem. A Ambev está comprando todas. M&A. Mais uma estratégia. Só que isso, né? Na prática, a gente está vendo a Ambev fazendo isso. Quer continuar tendo crescimento? Para quem conhece a matriz BCG, M&A é um dos caminhos. Cerveja artesanal. Corte de custos, se você for ver, também tem outras coisas. Né? Garrafas retornáveis é um jeito de você retornar tendo um menor CPV. E no comércio? Eu tenho dois exemplos. Um lado um pouco pior do que o outro. O primeiro aqui é a Guararapes, que detém a marca Riachuelo. Quem aqui compra na Riachuelo? Ninguém? Riachuelo, realmente, entre as grandes varejistas, ela é uma das piores. Tá? Ela não tem um poder de atração tão grande, que é o que eu vou comparar. Vou comparar com a Renner. As duas são empresas de capital aberto que fica fácil da gente verificar. Novas lojas, verifiquem, isso em reais. No primeiro TRI de 2015 para o primeiro TRI de 2016, uma redução bastante grande de investimento em novas lojas. Você fala, pô, mas está em crise, realmente está em crise. Não deixa de ser uma estratégia, redução de investimento. Ok? Outras coisas que vocês podem ver, reformas gerais, né, em TI, você consegue ver todas as, né, todos os segmentos de investimento que uma empresa pode fazer, ela resolveu fazer. Então, provavelmente ela fez Zero Based Budget, né, que é uma das coisas que a gente realmente gosta de verificar numa empresa. A Croton, que é uma das líderes né, no mercado de educação, perfeito, eles sempre falaram disso. Tá, todas as empresas deveriam fazer isso, e não fazem. E outro exemplo que eu trouxe para vocês é a Renner. A Renner é um exemplo bastante interessante, porque ela tinha feito um plano de expansão extremamente agressivo. Ela era caixa líquida, ou seja, ela tinha mais caixa do que dívida. Ela lançou para o mercado, uns 2 anos atrás, que ela ia fazer um plano de expansão que ia triplicar o tamanho dela. É doideira, você pensa, pô, mas já é grande. Eles deram continuidade durante todos esses 2 anos. Olha o investimento. Tanto investimento quanto investimento em relação à receita líquida, receita operacional líquida. Ela não reduziu em volumes financeiros, tudo bem que a gente mora no Brasil, tem inflação, mas olha o investimento, está nos patamares mais altos. Se a gente for olhar o que aconteceu, novas lojas, teve aumento de investimento em novas lojas e centros de distribuição. É uma estratégia. Novas tecnologias, eles estão investindo cada vez mais no sistema de equipamentos de tecnologia. Eles estão investindo. Para vocês terem noção, para eles evitarem perdas, eles estão investindo num jeito de você fazer o controle de cada peça e você sabe que não vai ter perda porque cada peça tem uma demarcaçãozinha. Eles estão trabalhando fortemente nisso, porque tem muito roubo, tem muito extravio de carga e por aí vai. Então aqui é mais um resumo geral para a gente ter um pouco desse panorama que a gente tem de redução de custo de investimento. Logicamente, isso não deprecia ninguém. Às vezes você não tem como você modificar a sua estratégia. Gerdau e Riachuelo, redução de dívida, redução de custos. Não tem jeito, vamos fazer isso. A gente tem a estratégia do meio, Ambev e Marco Polo, são duas que estão atuando nas duas frentes. E Renner e Drogasil, que a gente não colocou aqui para vocês, mas a Renner e a Drogasil, né? A Drogasil
os caras estão expandindo pra caramba. Eles acertaram uma estratégia que eles tinham de expansão, deram continuidade. Dando essa continuidade, eles estão crescendo pra caramba. Nesse mercado que a gente fala sobre oportunidades, não sei vocês, mas eu conheço muitas drogarias locais, muitas drogarias pequenas. Essas drogarias não estão capitalizadas, não estão conseguindo pagar as contas, estão fechando. Ou estão rodando no zero. Quando você roda no zero e você vê um vizinho seu, Raia Drogasil, todo bem iluminado, numa esquina, porque eles têm essa estratégia de ficar nas esquinas, com um bom estacionamento, exatamente no fluxo de volta da tua casa, você começa a perder cliente. Essa é a estratégia da Raia Drogasil. Eles estão capitalizados, estão investindo dessa forma e estão roubando muito desses clientes. O que vai acontecer? O cara começa a roubar esses clientes, esse cara quebra, ele se consolida. Esse plano de expansão da Raia Drogasil está acontecendo e está acontecendo fortemente. E acaba sendo uma das estratégias que a empresa acaba tendo. E o colega nosso Politécnico. É a colega Politécnico, exatamente, que veio fazer a apresentação recentemente. Então era isso que eu queria falar para vocês. Tá, meus contatos aqui, eu não trouxe meus cartões, mas qualquer dúvida, quem quiser eu posso passar a apresentação, outros dados, discutir sobre estratégias e ficaria bastante tranquilo e bastante feliz em poder discutir.